segundo ano. Nesse vídeo nós vamos trabalhar do estudo das algas, perfeito? Então, nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre algas. Para isso nós vamos lembrar que existem, de acordo com a taxonomia atual, 5 reinos, perfeito? Os seres vivos do planeta são agrupados em 5 grandes reinos. Lembra da classificação? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? Pois é, hoje 5 reinos. Reino Monera, reino protista, reino animal, reino vegetal e reino fungos. Muito bom. Estaremos tratando agora do reino protista. Protista ou protozoa ou protozoários, como você preferir. Nesse reino protista, nesse reino dos protozoas, os protozoários se encaixam um grupo muito grande de seres vivos, muito diversificado de seres vivos, chamados algas. Muito bom. Quando eu falo de protistas, você já associa seres unicelulares e eucariontes. Professor, os moneras também são unicelulares, também as bactérias e as algas azuis, porém são procariontes. Então aqui nós temos o reino dos protistas e aqui nós vamos encaixar as algas. Aqui, diferentemente dos protozoários que nós já estudamos, são protistas, claro, algumas algas podem ser pluricelulares, porém sem tecidos verdadeiros. A maior parte das algas é unicelular e, como todo protista, é eucarionte. Há uma enorme diversidade de algas. Eu gostaria de destacar alguns tipos de algas. Começo destacando o fitoplâncton. Algas unicelulares, portanto, não são visíveis com os nossos olhos, só com o microscópio, presente na água, principalmente dos oceanos. Essas algas, que a gente chama de fitoplâncton, apresentam grande importância. Por quê? Mais de 80% de toda a fotossíntese que é realizada no planeta é justamente feita pelas algas do fitoplâncton. Nós dizemos que as algas do fitoplâncton liberam mais de 80% de todo o oxigênio do planeta. Olha a importância dessas algas, né? Claro, professor, que você diria, e o reino vegetal? Lógico que o reino vegetal faz fotossíntese, lógico que o reino vegetal, quando faz fotossíntese, também libera oxigênio. Oxigênio esse oriundo da quebra da molécula de água, claro. Porém, uma pequena parcela do total da fotossíntese é feita pelos vegetais. A maior floresta do planeta, a floresta amazônica, ela é uma comunidade clímax, ou seja, ela está em um equilíbrio tal que o que ela produz, ela mesma consome. Então, ela não libera oxigênio para o planeta. Não é? Então, veja, a maior floresta do mundo não libera oxigênio para o planeta. Libera oxigênio no processo, mas a própria floresta consome esse oxigênio. A maior parte do oxigênio produzido por fotossíntese no planeta, algas do fitoplâncton. Essas algas também são o que nós chamamos de pasto marinho. Elas são a base da cadeia alimentar dos seres do mar. Então, os oceanos têm o início da sua cadeia alimentar justamente no fitoplâncton. Seres também microscópicos se alimentam dessas algas fitoplâncton e começam a formar a cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar tem como início, tem como primeiro organismo, que a gente chama de pasto marinho, justamente o fitoplâncton. Então, olha que importante o fitoplâncton. Algumas algas pluricelulares, embora sem tecidos verdadeiros, também podem viver fixas, principalmente no fundo de rochas, não é, do mar. Então, o fundo dos mares são chamados seres bentônicos, porque eles não flutuam na superfície e não nadam livremente. Bentônicos que eles ficam no fundo. Né? E essas algas pluricelulares podem ficar presas a pedras, substratos de modo geral, no fundo dos mares. Também uma coisa que chama a atenção. Nós temos diatomáceas fazendo parte
dos protistas e essas estruturas fazem a fixação do nitrogênio, junto com uma grande parte das bactérias, elas também fazem fixação de nitrogênio. Também é muito importante para nós. Tem uma alga que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. É uma alga responsável por um fenômeno chamado maré vermelha. Não sei se os senhores já ouviram falar, já foi uma questão de FUVEST, que citava inclusive uma praia de São Sebastião. Eu não me lembro o ano exato da FUVEST, mas ele citava. Uma praia de São Sebastião muito conhecida teve o problema da maré vermelha. O que acontece? Essas algas do reino protista, do tipo vermelhas, então veja, a variedade de algas é muito grande, né? Tem algas pardas, algas marrons, algas douradas, algas vermelhas, algas verdes. Essas algas vermelhas se procriam, se reproduzem tão rapidamente em alguns momentos, geralmente são poluentes que causam isso. Elas aumentam tanto, mas tanto a sua reprodução, que o número delas fica exorbitante numa determinada região. E elas consomem muito oxigênio pela sua respiração. E acabam que o oxigênio daquele lugar onde elas estão, não é, fica muito reduzido. E os peixes, moluscos, crustáceos, enfim, os seres vivos daquela região acabam morrendo. Então a maré vermelha é um problema muito sério e aí é mais uma coisa ligada às algas que é importante que a gente preste atenção. Tá bom, segundo ano? Beleza, então. Muito bem, segundo ano. Voltamos com mais um vídeo agora sobre o metabolismo das algas. Na verdade, nós vamos continuar conversando sobre algas, focando alguns tipos de algas e sua importância. Nós vamos chamar as algas de bioindicadores biológicos. Normalmente elas estão presentes em praticamente todo o planeta, tanto na terra, terra úmida, mas são muito ricas na água, tanto a água doce quanto a água dos mares. Existem algumas algas que, em reação a determinados poluentes, elas aumentam o seu número, elas mudam os seus pigmentos de fotossíntese, alterando a coloração da água. E quando isso acontece, é sinal para os biólogos, para os ecologistas, para os pesquisadores, que alguma coisa não está correta. Então, por exemplo, você talvez já tenha percebido, né, observado lagoas, não é? Quando a gente viaja, aí a gente encontra braços da represa, represados, formando pequenos lagos. Aí você passa num determinado momento, ela está de uma cor, você passa em outro momento, ela está com outra cor. Não é? Às vezes elas ficam extremamente verdes, parece que pintaram aquela lagoa de verde, né? O que aconteceu? Uma proliferação muito grande de alguns tipos de algas. Essa proliferação, esse aumento exagerado, geralmente é fruto de algum produto que é jogado na lagoa, que acaba vindo com esgoto, acaba vindo de dejetos de fábricas, e as algas reagem a essas substâncias. Essas reações que as algas fazem permitem que os biólogos, que o pessoal da área da ciência, entenda, se está acontecendo esse processo, é sinal de tal poluente. Então, a observação do número de algas, a observação das mudanças na coloração de certos lagos, lagoas, braços de rio. É o caso, por exemplo, acabamos de citar num vídeo anterior, a maré vermelha. É um bioindicador. Poluentes levaram as algas rodófidas, as algas vermelhas, a fazer o processo de multiplicação, né? E geralmente essa multiplicação é muito grande, é exponencial. O número de algas aumenta de tamanha quantidade que acaba modificando o ambiente, mas também servindo para o pessoal da área como bioindicador de poluição. Um outro fenômeno extremamente importante é um fenômeno também ligado a esse mesmo processo, só que chamado de eutrofização. Professor, o que é uma eutrofização? A eutrofização se dá geralmente em lagoas. Alguns rios podem
sofrer também eutrofização. Mas lagoas são vítimas desse processo de eutrofização. O que acontece? São despejados nessa lagoa, nessa região, muita poluição. E alguns poluentes podem fazer aumento da proliferação de algas. Elas começam a se multiplicar em tanta quantidade, que, como eu disse até no momento anterior, chegam a mudar a coloração totalmente da água. No caso da eutrofização, são algas verdes. Não é? Algas verdes, devido à ação de algum poluente, elas começam a se multiplicar, mas em tamanha quantidade, que formam como se fosse um tapete verde. Dá a impressão até que está compacto a superfície do lago. Isso impede, por incrível que pareça, a passagem de luz solar. Impedindo a passagem de luz solar, interfere no fenômeno da fotossíntese. Sem fotossíntese, começa a faltar oxigênio naquela lagoa, naquele riacho, naquele rio. Começa a faltar oxigênio e os seres vivos começam a morrer. A morte dos seres vivos, em grande quantidade, em grande escala, justamente pela falta da fotossíntese. Mas as próprias algas, que acabam morrendo nesse processo, devido ao seu grande número, elas acabam entrando na sua própria competição e acabam morrendo, aumenta ainda mais outros tipos de bactérias, outros tipos de seres vivos, não é? Que acabam fazendo um processo, não é? De eutrofização. Acabam que consomem todo o oxigênio dessa água, matando cada vez mais os seres vivos que ali habitavam. Então, vítima de uma eutrofização, o lago pode acabar ficando estéril, ficando sem produção, sem produtividade. Não é? Um rio pode acontecer um fenômeno desse. Então, é um processo muito conhecido, não é? Eutrofização. Anote tudo, faça um resuminho, veja a importância das algas. Algas são importantes porque alguns corantes das algas são usados na indústria. Não é? Tem alga importante em todas as sequências, mas também temos problemas com as algas. Né? Acabamos de ver que, em alguns casos, elas podem acabar se tornando um transtorno para a nossa vida. Né? Mas, não se esqueça, algas podem ser unicelulares e pluricelulares e se englobam, estão guardadas dentro do reino dos protistas. É para destacar uma alga? O fitoplâncton, tá? Porque a fotossíntese, né? A maior parte da fotossíntese da Terra é atribuída justamente a essa alga verde chamada fitoplâncton. Beleza? Cuidado, alga azul, cianobactéria, tá? É procarionte, então não entra a alga azul junto com as algas protistas, perfeito? Esse lembrete, porque às vezes se fala de algas azuis, a gente pensa que é uma coloração específica de alga. Não, a alga azul é uma cianobactéria e ela é procarionte, portanto ela não pode entrar no reino dos protistas. Maravilha, segundo ano!